de trabalho espera de você. É importante a gente ter uma noção, assim, uma visão do que o mercado de trabalho espera dos profissionais hoje. Há uns anos, quando eu me formei, isso foi em 1979 que eu me formei em economia, o mercado era totalmente diferente. Bastava que o profissional tivesse curso superior e que falasse inglês, que ele tinha grandes chances de conseguir um emprego numa multinacional, que era o sonho de consumo da época de todos. E hoje não é mais assim. O mercado exige mais qualificações, cursos de especialização, pós, MBA, 2 idiomas. E além disso, o mercado ainda analisa o profissional pelo temperamento dele, pelas atitudes, como é que ele lida com pressões, como é que ele encara desafios, como é que ele lida com os colegas. E além dessa competência toda, dessa análise toda, as empresas estão em busca de profissionais que tenham uma postura profissional adequada. E o que é isso? Essa postura profissional adequada, ela está baseada em 3 pilares, que são, primeiro, a roupa adequada, o comportamento adequado e o comportamento à mesa também. Então, são esses 3 pilares que o mercado também visa. No primeiro pilar, que é como se vestir para o trabalho, homens e mulheres podem errar muito quando a escolha de suas roupas é pautada apenas no gosto pessoal e nas tendências da moda. No segundo pilar, que é como se comportar no trabalho, algumas pessoas acham, porque o mundo está informal, que vale tudo e agem como se estivesse num bar, numa festa ou assistindo futebol com os amigos e perdem a noção do que é um comportamento adequado, colocando a carreira até em queda livre. No terceiro pilar, que é o comportamento à mesa, que é o que vamos ver neste módulo, tudo pode parecer muito enjoado quando se trata de comportamento à mesa, né? Parece que é frescura, que é afetação, mas não é. É super necessário se a gente pensar que alguns profissionais, durante um almoço ou um jantar de negócios, perdem o foco por causa de um caroço de azeitona, um simples caroço de azeitona. Ou não sabem o que fazer com os talheres, com o guardanapo e entram em pânico quando a situação é um jantar formal. Por esses erros, é muito comum que as empresas, na hora de contratar ou promover algum profissional, elas avaliem esses profissionais ou esse profissional durante um almoço ou um jantar de negócios, para ver como é que ele se comporta, como é que ele lida com a situação, como é que ele lida com os talheres e tudo mais. E por que as empresas estão em busca de profissionais com uma postura adequada, que é pautada nesses 3 pilares que eu acabei de descrever? Porque a nossa imagem é igual à imagem da empresa, elas se fundem, né? As empresas estão buscando um lugar ao sol com muito sacrifício e às vezes um profissional só pode pôr isso tudo a perder. A gente tem um exemplo de um estilista super famoso, um estilista de uma grande maison, famosa mundialmente, que foi demitido porque ele teve um comportamento super inadequado num bar ou num restaurante. E o mundo inteiro ficou sabendo desse comportamento que ele teve, que pegou super mal. Então essa empresa demitiu porque ela não queria a imagem dela ligada a um profissional desses. Então ela demitiu esse estilista famoso. Por exemplo, também numa contratação ou numa promoção, se a gente tem 2 candidatos com a mesma qualificação, a postura profissional adequada com certeza vai fazer a diferença. Aquele que tiver, eles têm a mesma qualificação, a mesma competência, só que um tem uma postura mais adequada e o outro não. Com certeza, o que tem a postura adequada faz a diferença e fica com a vaga da promoção ou da contratação. Alguns profissionais que não têm essa postura adequada, eles às vezes ficam congelados em determinados departamentos, determinada função que ele tem ali, porque ele, mesmo tendo competência para ser promovido, não é promovido porque ele tem uma postura que não é bacana, ou não se veste da maneira adequada, ou não se comporta da maneira adequada. Tem alguma coisa ali que barra e ele fica congelado naquela função, mesmo tendo competência para ser promovido. E não vai por causa disso. A nossa imagem, a imagem da empresa, elas se fundem, como eu falei, e a imagem adequada, ela agrega valor tanto para a empresa como para o profissional. As empresas
que são respeitadas no mercado porque elas têm uma imagem boa, uma imagem forte, o profissional que trabalha nela também é respeitado no mercado de trabalho, inclusive para ser contratado por outra empresa, né? O profissional trabalha naquela empresa, as pessoas pensam, poxa, ele trabalha ali, essa empresa é super respeitada, é uma empresa rigorosa, e se o cara trabalha ali é porque ele é bom. Então ele é respeitado por trabalhar naquela empresa, quer dizer, a imagem da empresa e do profissional, elas se fundem nesse sentido. Aí vem a história do mundo estar mais rápido, mais ágil, mais informal. Com certeza, o mundo está muito mais informal e isso é lógico que influi no comportamento. Agora, a gente não pode esquecer que a informalidade em excesso, ela pode parecer abuso, ela pode parecer desrespeito, tanto na maneira da gente se vestir como na maneira da gente se comportar, se a gente levar essa informalidade muito para extremos. Tá certo, a formalidade hoje ela pode parecer arrogância, ridículo e algumas vezes até se torna bizarra, porque o mundo está muito mais informal. Então vamos nessa, o mundo está informal, mas sem perder de vista que existem limites e que essa informalidade não pode ser em excesso, para não parecer abuso e desrespeito. Todo profissional hoje, ele tem que buscar uma carreira sustentável, uma liderança responsável. E o que é isso? Ser um líder responsável é dar o exemplo, é ser referência para todos os níveis da empresa. A gente pensa que a gente pode ser referência só para as pessoas que estão no nível abaixo de nós, mas não é assim. A gente pode ser referência para os que estão abaixo, para os que estão no mesmo nível e para os que estão acima de nós também, né? Então, a liderança responsável é isso, é dar exemplo, ser referência, agir da maneira correta, sendo justo, honesto, tendo foco na ética, independente do que está rolando pelo mundo, ter foco na ética. E aí você consegue ter uma carreira sustentável com tudo isso que eu acabei de falar, que é diferente de ter empregabilidade. Empregabilidade é a capacidade que a pessoa tem de encontrar um novo emprego com uma certa facilidade. As empresas precisam de um profissional com determinadas qualificações e que essa pessoa possui. Então ela arranja emprego com uma certa facilidade. E a carreira sustentável, ela significa que o profissional pode ter as qualificações necessárias não só para conseguir aquele emprego, mas também para progredir na carreira, sabe? Mesmo na mesma empresa, seja na mesma empresa ou em outras empresas diferentes, mas progredir na carreira de uma forma consistente, com visão de longo prazo. Então, a carreira sustentável é diferente de empregabilidade. A carreira sustentável a gente tem uma visão de longo prazo. E a postura profissional adequada, ela compõe o perfil dos profissionais que querem se manter competitivos ao longo do tempo. Então, vale a pena ficar por dentro, ter controle sobre os rumos que se quer dar para a carreira. Você só tem a ganhar se colocar em prática os 3 pilares da postura profissional. Você vai começar agora o módulo Comportamento à Mesa e parabéns por isso. Se você ainda não fez, vale a pena fazer os outros módulos do curso, que tratam dos outros pilares da postura profissional. Afinal, hoje, competência só não basta.